Nobres alunos do Ceforte Volta Redonda, vamos fazer comentários aqui sobre as aulas de 1 a 2 e principalmente 3 e 4 da disciplina de História e Cultura de Israel. Vamos ver a formação deste povo, vamos ver o contexto histórico disto tudo, mas de forma bem abreviada. Então, eu peço que vocês atentem para a disciplina que está na plataforma EAD do Ceforte, que você possa fazer a leitura dos artigos, dos textos que lá estão e assistir a todos os vídeos, que são vídeos selecionados para que você tenha um entendimento mais global sobre essa parte inicial da disciplina. Estamos impossibilitados de irmos ao polo, de termos a aula presencial, então estamos optando em fazer esse comentário, de forma que você possa assistir a qualquer momento, clicando no link que vai ser fornecido. Inclusive vai estar esse vídeo na plataforma disponibilizado também, e não só no YouTube. Então, dentro dessa disciplina, nós fizemos alguns comentários lá sobre as civilizações antigas, as civilizações antes ainda de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, a história de José até chegar em Moisés. Nós lembramos que não podemos descartar a influência dos povos que estão à volta de Abraão, aonde vai se iniciar esse povo, essa semente de Deus, que é o povo de Israel. Se nós formos perceber, em torno de 1900 anos antes de Cristo, né, nós temos a formação desse povo. E ainda nós vamos observar que Deus, quando faz a escolha de Abraão, ele faz também 3 promessas, na qual é chamado também de pactos, né? E dentro dessas 3 promessas, que são constantes no Velho Testamento, nos patriarcas, nós vamos ver que através de Abraão, a primeira promessa vai falar sobre o seu crescimento, a sua semente, a sua descendência para habitar a terra, a sua multiplicação comparada aos grãos de areia, comparada a tantas outras coisas da natureza, como as estrelas do céu. E também Deus vai fazer uma segunda promessa, que é a terra prometida, o caminho para Canaã, a terra que será entregue, dada por Deus a este povo. E a terceira promessa que Deus faz é que esse povo seria uma bênção para todas as outras nações. Benditos seriam as pessoas do seu povo, do seu rebanho maior. Então, dentro dessas promessas aí, Abraão ele vai receber esse chamado. Nós temos toda aquela história de Abraão que nós conhecemos bem, das pregações, dos estudos bíblicos, e ele vai sair de Ur dos Caldeus e vai se conduzir para a chamada Terra Prometida, Terra de Canaã. A mesma coisa vai proceder nesse pacto para não só com Abraão, mas com seu filho Isaac, com seu filho Jacó, com todo o drama histórico que ali acontece. E nessa parte de Abraão, Isaac e Jacó, não tem como negar que outras civilizações já existiam, evidentemente, e outras culturas com toda a sua fonte de leis, fonte de arte, fonte de linguística, tudo aquilo que pertence à cultura de um povo, de uma nação, influenciou também esse povo em formação, esse povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele não traça a sua cultura do nada, mas sim daquilo que já existe e segundo os ditames do próprio Deus mais à frente com Moisés. Então a gente percebe que muitas coisas de paganismo, muitas coisas positivas e negativas vão estar presentes na cultura desse povo que está ali se iniciando da parte de Deus. Evidentemente, basta lembrar da Mesopotâmia, dos Sumérios,
dos povos antigos. O mais latente que nós temos aí, mais evidente, que deixou uma herança arqueológica, é justamente o Egito antigo, com seus faraós, com toda a sua suntuosidade, né? E vale lembrar que o Egito é bem antigo, evidentemente, é milenar, e na presença dos patriarcas, né, a primeira pirâmide do Egito já estava, né, já estava construída, muitas coisas já estavam construídas, era uma civilização forte, uma civilização grande, que tinha uma cultura adiantada. Alguns podem pensar que na época patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, né, chegando José no Egito até Moisés, pensar que as civilizações eram atrasadas e antiquadas. Muito pelo contrário, elas eram de uma certa modernidade para a sua época, né, peso e medida para esse entendimento, e faziam bem o uso de ferramentas, um pouco do metal, como o próprio trabalho com o cobre, né, com materiais de metalúrgica ainda rudimentar, uma idade do bronze alta, como alguns colocam aí, e não era assim povo que tinha uma vida não sedentária, né? Já era um povo que já estava assentado, que já estava produzindo as suas coisas, os seus alimentos, o seu meio comercial, os seus exércitos, as suas batalhas. Algumas coisas nós colocamos como fontes para o entendimento dessa época, né? Nós temos aí a arqueologia, a própria história, nós temos o Velho Testamento, o estudo do Velho Testamento, para nos mostrar como que era a vida desse povo, como foi a construção desse povo de Deus, a geografia dos lugares aonde eles habitaram, aonde eles passaram, aonde se estabeleceram, a sua própria linguística, né? A sua escrita desenvolvida, o seu modo de se comunicar, seus idiomas, inclusive, a sua teologia, o que pensavam de Deus, mesmo ainda antes de Moisés, sem o conhecimento da lei, do Pentateuco, né? Já se tinha uma noção bem adiantada sobre religião. Basta olhar o povo egípcio que nós vamos ver o quanto de religião que há. A religião sempre faz parte da vida do homem em qualquer lugar, em qualquer nação e em qualquer época. Vale frisar isso aí. Então, a importância também dos escritos, né? Os 39 livros do Velho Testamento vão nos trazer o entendimento desse povo de Israel, desde o seu início ao seu desenrolar. Isso é muito importante para nós. Então, de Gênesis até Esdras, os autores lá do material colocam que abrange um período que fala do desenvolvimento histórico de Israel até o século V a.C., ou seja, abrange lá desde a criação, passando pelos patriarcas e passando por Moisés, e vai chegar até o êxodo babilônico. Então é um período de tempo longo e que esses livros vão abranger aí. A cultura pré-israelita, ela atinge aí a época da Idade do Bronze, como nós comentamos aqui, no Oriente Próximo. É um berço de civilização, esse Oriente Próximo, como nós falamos aí, onde tem uma agricultura que já funciona o ano todo, ainda como de subsistência e um pouco de área comercial. Nós vamos ter aí o uso da roda, né? Nós não passamos naquela pré-histórica de caverna, nada disso. Nós entendemos bem que lá na criação o próprio Espírito Santo de Deus já começava a orientar o ser humano como se vestir, como proceder, como habitar e até mesmo como ter o fruto da terra, como comer. Então, um sistema de escrito desenvolvido, um sistema de governo, de leis, de reis e impérios. Então, a civilização à volta já tinha isto e vai influenciar o povo de Deus
na sua constituição, no seu início, a estratificação social em camadas de escravos e senhores, né, de uma forma ainda muito elementar, mas também é bem nítida. A própria escravidão, o uso de escravos, a guerra, a coisa belicosa de lidar com outros povos, com seus territórios, também é uma base, essa parte todinha do Antigo Oriente, chamado Antigo Oriente Próximo, também é uma base de matemática, uma base de astronomia, é uma base de uso de armas, desenvolvimento de construção de ferramentas, artefatos domésticos e de caça e desenvolvimento de adornos para poder colocar no corpo, como colares, pulseiras, troféus e coroas reais, e por aí vai, tanto para homens quanto para mulheres, para os seus rituais. O Éden, Jardim do Éden, entre o rio Tigre e Eufrates, né, a Bíblia vai dizer ali, entre os rios que estão ali, é região de Iraque hoje. Então, a formação da civilização humana através de Adão e Eva, parte desta região também, temos que ter isso aí em mente. Os patriarcas, então, vão surgir, reprisando aqui, por volta de 2000 antes de Cristo. Também nós vamos ver lá na plataforma a importância que se dá para que faça-se o estudo historiográfico para acompanhar a teologia, para acompanhar o estudo de cada livro do Velho Testamento, principalmente os livros iniciais do Pentateuco. Daí o artigo de Júlio Zabatiero, que está disponível e vocês devem ler, que fala sobre o estudo acadêmico da história de Israel, a metodologia que se deve proceder para que não se possa ignorar as ciências à volta, que nos facilita ter um pano de fundo, um entendimento maior, junto com a Bíblia em primeiro plano, para que conheçamos como que era a civilização do povo de Deus lá naquele início lá. Isso não só no início, como até os dias de hoje podemos usar esses métodos aí. Também tem um artigo de Alceu Corso, que ele vai falar da jovialidade de Deus, principalmente nos 5 primeiros livros, Pentateuco de Moisés, aonde essa jovialidade ele vai afirmar a presença de Deus sempre, constantemente, nesses 5 livros, ou seja, com o seu povo. Nós podemos aqui ver algumas coisas: a presença de Deus, a sua participação na constituição de seu povo. É um Deus que começa a se revelar, é um Deus presente que coordena tudo, ele é aquele que é o Salvador, o Libertador, que se revela por si mesmo. Além de ser um Deus libertador, ele é um Deus também que exige um relacionamento com o seu povo. Então, ele exige um compromisso do povo para com ele, porque ele já tem um compromisso com o seu povo que ele determinou, que ele escolheu. Mas ele pede um compromisso do povo para com ele e também para com os demais do povo. Então, vamos colocar assim para entender: o crente ele tem que ter um relacionamento com Deus de tal monta, de tanta presença verdadeira, de tanta intensidade, respeito, ética, moral, assim como tem que ter também para o seu próximo, aquele que está contigo, a sua família e todos os membros desta tribo ou do clã, vamos colocar assim. Então esses artigos aí são interessantes para o nosso entendimento. Dentro da teoria comunicativa de Júlio Zabatiero, nós podemos pontuar assim o início, que ele coloca assim: o estudo da história de Israel não pode ser confundido com a interpretação da palavra de Deus presente na Bíblia hebraica.
a visão canônica da história de Israel não foi construída de forma científica, mas com expressão da identidade e da fé do povo de Deus. Ao constatar isto, não se afirma, porém, que essa visão não tenha valor para a reconstrução científica. Ao contrário. Distinguir a visão canônica da visão científica é essencial para que se possa, no estudo historiográfico, que é escrever a história desse povo, tirar o melhor proveito possível da Bíblia como fonte para a reconstrução da história israelita. Então tá aí Júlio Zabatiero, né, retornando aí, ele dá essa orientação para nós aí no estudo, nas técnicas, nos métodos que ele vai colocar lá, para que nos facilite o entendimento. Dentro aí desse período patriarcal, nós temos a história de Abraão, Isaac e Jacó, vamos chegar a José do Egito, nós, através da plataforma, dos livros recomendados, você vai perceber que há uma grande história nisso tudo, há um grande desenrolar de Deus, até chegar a José no Egito, que recebe seu pai, Jacó, sua família. A Bíblia relata lá a quantidade de pessoas, devido à fome, que acabam indo para o Egito para que tenham um suporte de sobrevivência. E nós vamos ver a atuação, o chamado de Moisés, a intercessão de Moisés como aquele que prefigura Jesus Cristo, aquele que é na tipologia, né? Como um Jesus, aquele que vai ser o libertador, todo o seu preparo, todo aquele tempo ali que ele é criado ali no palácio, depois no deserto e depois no próprio governo e êxodo com o povo de Deus na libertação. Nós vamos ver com Moisés as primeiras teofanias de Deus, nós vamos ver que Deus falava com Moisés, nós vamos ver Deus se revelando no monte, através de tremores, através da fumaça, do fogo e de todas as teofanias que são ali relatadas, como a sarça ardente, e que chega até o momento que Moisés pergunta, o que eu digo, quem és tu para este povo lá embaixo? E Deus apenas diz a ele, eu sou o que sou. E tudo isso que nós comentamos até aqui agora, que você leu, estudou na plataforma, no material, você vai perceber que assim que Moisés desce, ele encontra uma grande celebração ao levantamento do bezerro de ouro, né? Tá aí a influência religiosa de outras nações que queriam seus líderes, queriam reis, queriam governantes, mas queriam também uma espécie de Deus, criação de um Deus. E ali Moisés já encontra aquele povo embriagado, dançando, de forma, alguns autores vão dizer que até nus ou seminus. Então, isso mostra a influência em todas as áreas, em todos os campos da cultura que Israel sofre, né? Nesse momento de Moisés mostra isso tudo aí. Então, a partir daí, sim, Moisés recebe as tábuas da lei, né, já está em pleno êxodo, já libertou lá de Faraó, e ali então começa a lei, começa ali a revelação que Deus deu dos 10 mandamentos para o seu povo. Começa ali o início de se pensar uma religião para o povo exclusivo de Deus, a construção do tabernáculo, as orientações de Deus para isto tudo. Como que será a cerimonial, como será os tipos de leis, e isso Moisés vai ser o grande legislador e vai escrever esses 5 primeiros livros aí, aonde inclusive após 40 anos, né, perto de chegar a Canaã, no final dessa jornada do deserto, há uma reedição, vamos dizer assim, lá em Deuteronômio, confirmando as leis, porque uma geração já havia se perdido, morta no deserto, e uma nova precisava, já que não viu essas manifestações de Deus por completo, né, precisavam de uma orientação para poder adentrar e ter uma vida religiosa e civil segundo a lei de Deus, na obediência já em Canaã, onde desemboca a história do próprio
do próprio Josué após a morte de Moisés. Então, esse entrelaçado de momentos históricos que são longos, vai culminar naquele povo que é propriedade de Deus, selecionado por Ele. Deus escolhe, através do patriarca Abraão, ele escolhe o seu povo, a descendência, a multiplicação disto tudo, dessa população que representa o povo de Deus, que vai estar em Canaã, que vai estar no chamado Israel, que nós conhecemos. Através desses patriarcas e a sua presença em inúmeras regiões e sob influências múltiplas culturais de diversas nações, de pequenos povos circunvizinhos, esse povo tem uma grande influência, carga de influência positiva, mas também negativa com a interação com esses povos aí. Então, as nossas orientações é que você reveja aquele material que está lá, que você leia, estude. Não temos aula ali presencial, fizemos apenas um comentário aqui, para que você possa ter atenção a esses pontos especiais, essa cadeia cronológica, para que você possa entender a importância do início dessa civilização, com todo aquele chamado, com toda aquela capacitação a este povo, aos seus patriarcas, e aí a história de Moisés, a entrada da lei, cumprimento da lei, o estabelecimento das regras para esse povo, apesar de toda influência à volta. Isso é muito importante. Ter conhecimento disso, ter conhecimento do que se passa à volta, e as fontes, nós falamos no início deste vídeo, várias fontes científicas, mas principalmente o que está dentro da Bíblia é que nos interessa para compreender esse povo. Não esquecer também dessa parte espiritual, como que o povo recebia, como ele correspondia a esse chamado, a sua orientação, as teofanias, a lei de Deus, as leis de Moisés estabelecidas pelo próprio Deus, perceber como que isso tinha uma influência muito forte na religião, no relacionamento entre o povo e no relacionamento com Deus. Então nós paramos por aqui, fica esse comentário, aproveite ele, revise todo o material, para que em breve estejamos juntos de novo em sala de aula, lá no Polo do Ser Forte, em Volta Redonda. Um forte abraço, fique com Deus.